Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa entrevista com a Ana. Você já deve ter visto a primeira parte aí. Nós vamos entrar agora num contexto aqui de prioridades concretas sobre a gestão dela, tá bom? Sobre o que ela vai fazer. Antes, Ana, existe uma cobrança, né, muito grande. Não é de todo mundo, mas algumas pessoas que cobram muito uma questão de segurança, que envolve uma possível, quando vem um síndico profissional, existe um seguro que eles fazem para qualquer erro administrativo, que eles sofrerem alguma destituição, vai ser acionado em um eventual processo, aciona seu seguro e o seguro cobre os prejuízos que o síndico dá. Eu quero acreditar que isso não vai dar prejuízo para a gente, mas como é que você está respondendo para as pessoas sobre essa questão? Então, Michel, não sei se é de conhecimento de todo mundo, né, se as pessoas acompanham a prestação de contas, mas o condomínio ele possui um seguro predial, né? E dentro desse seguro predial já tem um seguro de responsabilidade civil com um síndico, né? Que eu acho, se eu não me engano, está em torno de 100 mil aí de respaldo desse seguro. Mas eu sei que também o seguro de responsabilidade civil não respalda só o condomínio, me respalda também. Então, eu já fiz uma cotação com uma corretora, já tenho vias, de fato, os orçamentos, e se eu for eleita, eu vou fazer questão de ter esse seguro de responsabilidade civil, não só para isentar o condomínio, mas também para me assegurar, porque a responsabilidade civil não é pro condomínio em si, na verdade, né? É para a pessoa que está contratando. Legal, acho que isso ajuda muito, né? A gente sabe que uma boa gestão dificilmente precisa se acionar um seguro, né? Eu espero que o que passou penúltimo, na hora que nós conseguirmos acioná-lo, o seguro dele venha cobrir o prejuízo que ele deixou, e eventualmente, né, se tiver algum desses últimos 4 meses aí, que o dela também possa resolver o nosso problema, né? O pessoal fala disso, né, sobre esse seguro de responsabilidade civil, e cobram tanto, né, mas até agora ninguém usou desse seguro para cobrir nada do condomínio. Eu espero realmente que quando a gente levar o processo aí em diante, esse seguro venha realmente cobrir as necessidades do condomínio aí que deixaram, né? Mas até hoje ninguém utilizou desse seguro, né? Infelizmente para nós, né? Ana, dando tudo certo, havendo a destituição, havendo a sua eleição, né? Nós não sabemos ainda quais são os outros concorrentes, não foram apresentados para nós, pelo menos até onde a gente sabe, nos grupos só você se manifestou, apesar de que nós já explicamos, se chegar na hora, qualquer pessoa lá levantar a mão, morador lá, tranquilo. Mas os primeiros 30 dias, Ana, que ele normalmente é bem conturbado, nós acompanhamos de perto os primeiros 30 dias da atual síndica, foi realmente muito conturbado, o corpo diretivo, as pessoas, moradores se juntaram ali para poder ajudar, principalmente porque houve, naquele primeiro momento ali, o último síndico mandou uma galera embora, ficamos desprotegidos. Então, nesses primeiros 30 dias ali, como é que você imagina, o que você pretende olhar nesses primeiros 30 dias? Ô, Michel, a gente, graças a Deus, a gente não vai ficar sem respaldo da administração, né, do condomínio, a gente fala, né, porque graças a Deus o Conselho Fiscal aí fez questão de que as novas contratações fossem de forma CLT, né, então a gente sabe que ninguém vai ser mandado embora, mas o que eu pretendo nesses 30 dias é fazer um levantamento do diagnóstico, né, principalmente do assunto financeiro, contratos, manutenção, a segurança do condomínio. Eu preciso entender exatamente a situação real do condomínio, né? Apesar de eu ser um pouco mais participativa por ser subsíndica, você sabe que, de fato, as informações não chegam para nós, né? Nenhuma, na verdade. Então, acho que chega com muita cobrança, né? Exatamente, e nem quando a gente cobra, né? Então, dentro desses 30 dias aí, a intenção é fazer o diagnóstico, de fato, do que está dentro do condomínio, o que está rolando dentro do condomínio, passar isso para os moradores, para aí sim colocar o meu plano aí em ação para fazer esse condomínio andar, né? Mas não que eu não vá fazer dentro desses 30 dias, né? Mas para levar de conhecimento dos moradores, né? Esse diagnóstico aí e passar para todos, deixar bem claro. Eu acho que seria até interessante essa questão do financeiro, a gente passar para os moradores, o que tem em conta realmente é isso, os contratos que a gente tem é esse, os valores gastos fixos são esses, as variáveis que a gente tem, às vezes, sobre tal assunto. Eu acho que tem que deixar bem claro, bem evidente para todos, qual a situação que eu peguei o condomínio. Legal. Ana, tem uma coisa que existe uma discussão muito grande nos grupos, e eu vi que no seu plano você contempla essa questão, sobre uma preocupação com segurança, né? Nós temos aqui dentro do seu plano aí uma revisão completa, né, do circuito fechado de televisão. Dá para adiantar alguma coisinha sobre o que você tem em mente com essa questão aí? Olha, Michel, primeiro vamos avaliar o sistema atual, né? Identificar os pontos críticos e depois buscar uma solução adequada para a situação. A gente, primeiro momento, né, quando a gente soube da gestão, que teria algumas câmeras que não estavam em funcionamento, outras estavam ok, só que a gente, de fato, não sabe como que está a situação das câmeras, porque a gente já ouviu de morador que pediu a câmera X e a câmera não estava disponível, aí parece que depois aparece e ela está funcionando.
Enfim, mas eu acho que a gente tem que buscar uma adequação aí desse sistema para que a gente realmente tenha uma segurança, né? Tudo, né? Na verdade, né? Até para ver quem entra, quem sai do condomínio, o que acontece de fato quando acontece coisa com carro, com criança, enfim. Acho que a gente tem que analisar isso aí como prioridade, né? Eu acho que todo mundo tende a querer saber de fato o que está funcionando ou não dentro do condomínio em questão de segurança. E fora que eu acho que também esse acesso que temos, né, de entrada e saída de veículos aí para entrega de encomendas, eu acho que a gente poderia buscar outras ideias para que essas empresas aí possam prestar as entregas devidas, mas não precisar necessariamente acessar o condomínio, né? Porque a gente vê outros condomínios aí mais novos, que as pessoas não passam nem da clausura de passagem de pedestre de visitante, né? A pessoa abre ali a portinha na portaria, entrega para o porteiro, pega o nome e o porteiro depois leva para a administração. Eu acho que a gente poderia tentar algo parecido, né? Ver como ficaria ali a infraestrutura da portaria para fazer essas entregas da melhor forma, sem ter tanto acesso lá dentro do condomínio. A não ser quando necessário, né? Um móvel grande, um eletrodoméstico. Sim. Mas acho que essas coisas pequenas, assim, eu acho que a portaria poderia receber para a gente sem que nenhum entregador precisasse chegar até a administração. E outra coisa sobre, né, que poderia também fazer barrar essas pessoas aí, eu, né, já dei uma buscada aí na internet, colocar uma identificação facial ali para os carros entrar e sair. Eu acho que impediria de muita coisa acontecer, de Uber entrar sem ser avisado, entregador entregar pizza na porta do vizinho, enfim, porque aí a pessoa não tendo a facial para fazer a leitura, o porteiro vai ter obrigatoriedade de perguntar para ele se identificar. Se ele é morador, porque não leu a facial, não está cadastrado, então se ele não está cadastrado, ele vai ser orientado a fazer o cadastramento. E quando não for morador, ele vai perguntar, é Uber? Ah, é Uber. Tá chovendo? A moradora perguntou se pode liberar. Ah, então beleza, entra. Quem está autorizado vai descer ali e vai ter que dar ré. Enfim, eu acho que seria uma boa sugestão. Eu não sei nem por que ainda não foi feito isso. Acho que é tão prático, né? Sim, são coisas que dá para ir vendo e já agilizando, né? Até mesmo, assim, abrindo um parênteses aqui, a proposta da atual gestão de levar lá para cima, por si só, ela não é ruim. Eu só acho que faltou estudo, faltou ouvir os moradores. Muitas pessoas já questionou, vai levar para lá, mas eu já tive rejeição de algumas empresas de levar coisas para lá. Então, eu acho que seja lá qual for a decisão, se for bem avaliada, estudada, estruturada, testada, né? Pode-se fazer testes, chega na comissão, pessoal, a gente quer fazer esse teste aqui, não vai fazer um mês, um exemplo, com o último bloco lá, pedir para esse pessoal fazer tal coisa, é só um exemplo. E aí, a partir do momento que o teste ele vai dando um resultado positivo, vai ampliando, eu acho que falta um pouco disso. Mas eu espero que dê certo isso aí. Exatamente. Ana, voltando para um assunto aqui que existe uma preocupação muito grande, nós temos uma convenção que ela é muito antiga, tá? Apesar de que, para muitas coisas que nós estamos decidindo nas últimas vezes, como, por exemplo, a última destituição e o atual Código Civil de 2002 já se sobrepõe à convenção, mas é de comum acordo com a maioria dos moradores que a nossa convenção ela está muito desatualizada, não contempla um monte de coisa que o Código Civil ele, né, não traz, né? O que fez priorizar essa atualização, já que isso faz parte da sua proposta, e isso muda algo para o dia a dia do morador logo de cara, ou vai ser um projeto a médio prazo, a longo prazo? Então, eu já cheguei a perguntar para a Bita sobre isso, e a Bita falou que para ter essa alteração de convenção, precisa ter um quórum de 2/3, se eu não me engano. Aí, né, já teve várias pessoas que perguntou por que ainda ninguém fez isso, e por conta de ter esses 2/3, é muito difícil as pessoas aparecerem na Assembleia com esses 2/3 de pessoas para votar sobre isso, né? E, então, eu acredito que, né, hoje está tudo muito moderno, né? A gente sabe que muitas coisas mudou desde quando foi feita essa convenção aí. Mas agora a gente tem a possibilidade, já que eu conversei com a Bita sobre isso, de fazer uma assembleia, não lembro o termo que ela usou, mas uma assembleia... Assembleia aberta, né? Que ela chamou. Exatamente, uma assembleia aberta, que ficaria um prazo aí, sei lá, do dia 1 ao dia 15 de agosto, um exemplo, para que as pessoas pudessem entrar e votar se estão de acordo ou não a atualização da convenção. Eu acho que seria esse caminho aí que a gente seguiria. Aí o pessoal... fazem com calma, né? Isso, porque aí as pessoas votam e tendo esse aceitamento aí dessa atualização da convenção, aí a gente convoca uma assembleia para mostrar o que poderia ser quais tópicos seriam atualizados, atualizar ela como um todo, na verdade, né? Porque ela está bem defasada. Sim. Só para a galera entender aí, na atual convenção, para que ela possa ser mudada, no sistema que a gente faz hoje, a convocar uma assembleia, teria que estar presente mais ou menos 384 pessoas. Ou pode ser menos pessoas, mas com as 384 procurações. Então, assim, é muita gente. Eu acredito que nós nunca tivemos um quórum desse nível. Você vê que os mais agitados, que foram os últimos de destituição, os votos eram 140-40, ou seja, então passava um pouco de 200 votos. Dos 384, eu diria que é praticamente impossível acontecer. Mas numa assembleia aberta, que a sala fica aberta e a pessoa vai o dia que ela puder ir, aí vai avisando sempre nos grupos do pessoal e tal, em algum momento a gente teria acho que quando a gente fala em assembleia aberta, Michel, não chega
ter pessoas uma pessoa ali esperando alguém entrar. É mais como fosse uma votação mesmo, como fosse uma enquete. Online, assim, né? Porque, assim, como eu entendo que é uma votação, a pessoa precisa dar o voto dela. Então, vamos supor, se for presencial, ele vai lá, assina o que tem que votar, se for lá, se fica lá, vamos supor, em alguma sala da administração, ou se for online também, que eu acho que é uma coisa que precisamos fazer, pelo menos uma assembleia mista, tem muita gente que quer participar, mas não consegue, às vezes está com filho em casa e tudo, eu acho que... das coisas que eu gostaria mesmo. Eu sei que tem muitas pessoas que vão, talvez, se opor, né, à situação, mas eu acho que para dar um start aí, eu acho que uma assembleia mista seria bem interessante, porque muitos moradores conseguiriam participar dessa situação, como fala, das aprovações, né, das não aprovações, porque é muito ruim a gente deixar na mão sempre de um grupo de pessoas que estão dispostos aí, ou porque consegue ir, ou outras porque não consegue ir por conta de trabalho, rotina, enfim. Eu acho que a pessoa tendo a oportunidade de entrar no momento que está online ali, tá rolando a assembleia lá embaixo, e a pessoa poder entrar e continuar fazendo suas tarefas de casa, cuidando de criança, pegando ou no meio do trânsito, e a pessoa poder ali ter essa opinião validada também, né? Eu acho que seria algo bem interessante para a gente implantar aí, que não é difícil, né? Ana, você fala das suas propostas aí, frentes de moradores, né? Manutenção, eventos, pais, crianças, paisagismo. Como é que um morador comum vai participar da sua gestão? É só se candidatar, ele chega lá, vai te mandar um WhatsApp, Ana, eu quero ajudar. Como é que vai ser isso? Michel, qualquer morador interessado poderá participar. A ideia é aproveitar os conhecimentos amplos, né, de todo mundo que estiver à disposição, que mora aqui no condomínio, para ajudar nas áreas que você relatou aí, né, como manutenção, paisagismo, eventos, tanto para as crianças quanto para os pais. Eu acho que a gente já teve aí, se eu não me engano, foi a Carolina, se eu estiver errado, que fez uma vez aí a festa para as crianças, né, não lembro se foi final de ano, se foi em outubro, mas achei tão legal os moradores se prontificarem, doar doces, brinquedos, locação de infláveis. Eu acho que essa é a ideia, né? Porque, querendo ou não, a gente é uma comunidade, como muitos falam que é uma cidade. Às vezes a gente nem conhece o vizinho de porta, que dirá o vizinho que mora embaixo, na torre do lado. E eu acho que a gente poderia aproveitar isso, né, o conhecimento de todos, para a gente se unir, né? Como a gente tem uma defasagem grande, né, financeiramente falando, de dinheiro, eu acho que, eu não lembro quem foi o morador, mas ele até publicou, assim, no grupo do condomínio aí, que ele gostaria de ter autorização, né, da gestão para ajudar a dar uma repaginada ali no parquinho. Não sei qual que seria a proposta dele, se seria só braçal, mas eu acho que tudo é válido se for para melhorias do condomínio, eu acho que se sentar e conversar com as pessoas que estão dispostas a isso, eu não vejo problema. Eu acho que quanto mais pessoas para somar, melhor. Legal. O Danilo, eu lembro que ele colocou lá no grupo, e outras pessoas fizeram joinha para participar. Isso. E o Rodrigo, não, outras sempre pessoas. rola, né? Toda vez que a gente vê que é algo em prol do condomínio, as pessoas se mobilizam para querer ajudar e fazer algo melhor, né? Sim. Ana, tem uma pergunta aqui que o Márcio ele especificou ela no comentário dele, tá? Mas isso eu tenho certeza que outras pessoas têm a mesma preocupação. Se você pretende apresentar o seu plano completo só na Assembleia, mas para quem não vai poder estar lá, mas já está deixando a sua indicação para alguém representá-lo e ter mais segurança da decisão que o representante dela vai ter, o que você pode trazer de informação para trazer mais segurança, mais tranquilidade para quem não puder estar lá? Então, Michel, nesse bate-papo que a gente teve, eu acabei falando um pouquinho do que eles podem esperar do plano de ação aí da minha gestão, mas eu acho que realmente ninguém tem que dar procuração para ninguém sem conhecer a proposta de quem está se candidatando, né? Eu fui a única que me candidatei e a única que está sendo cobrada para que apresente as propostas, né? Qual o plano de ação. Então, eu não queria abrir tudo, né, para as pessoas, porque a gente não sabe quem, nesse caso, houver a destituição aí da atual gestão, como vai ser seguido na Assembleia, né? Mas eu pretendo gravar um vídeo aí de alguns minutos para estar postando. Mas acredito que muito que a gente conversou aqui, já demos uma pincelada no que eu propus, né? Então, acho que é isso. Eu acho que assim que possível eu vou gravar um vídeo, eu tô aqui morrendo de vergonha de já estar gravando isso com você, mas eu vou tentar gravar um vídeo de 1 a 2 minutos, para que possa ser postado aí no sábado, provavelmente eu vou tentar, para que os moradores saibam qual que é meu objetivo aí. Eu acho que não tem, a princípio assim, a gente não pode prometer nada, né, futurístico, porque nossos caixas estão bem defasados, mas eu acho que a principal atuação aí é fazer o que já temos bem feito, né? Sim. Isso é importante, né? Ana, para finalizar, Ana, existem pessoas que estão em cima do muro, estão preocupadas, né? Até porque a gente já está propondo uma destituição praticamente em 4 meses, né? O que você diria para essas pessoas que estão em cima do muro sobre voltar sobre a destituição e sobre também uma eventual disputa? A gente não sabe quais são as outras opções, né? Como eu disse, não se manifestaram,
Mas por que essas pessoas, além de tirar a atual síndica, deveriam votar em você, Ana? Então, Michel, eu acho que quem acompanhou as últimas assembleias, a gente viu o quão difícil é, né, a gente ter uma clareza nos nossos questionamentos, nas nossas perguntas. Até conversei agora há pouco com uma pessoa que perguntou assim, mas mostrou que realmente o protesto foi do condomínio, né, diante do morador que fez o protesto aí das notas fiscais. Mostraram para vocês a negativa da empresa, do faturamento, recusando o faturamento? E eu me questionei agora, realmente. Ninguém pensou nisso. Foi falado, e falar qualquer papagaio fala. E eu diria que as pessoas têm que analisar os fatos, né? Quem puder estar na Assembleia para ver mesmo, tanto, né, o que for por da situação atual da gestão, e também ter as explicações, né, da atual gestão sobre as coisas que serão levadas. Então, acho que quem puder participar da Assembleia, participe, mas eu acho que estamos falando de patrimônio nosso, né, do futuro nosso. Eu comprei aqui há 3 anos, eu comprei na intenção de que meus filhos possam brincar no condomínio com segurança, que meus filhos possam crescer aqui dentro, e acredito que muitas das pessoas estão, né, vieram para dentro do condomínio para isso. Então, acho que é uma decisão que precisa ser consciente, né, de fato, dos moradores, não deixar ser decidido só por um grupo de moradores. Eu acho que quem puder participar, ser atuante nessa Assembleia, para ter seu voto válido, né, ele concordando com o corpo diretivo, com o conselho fiscal ou não, eu acho que as pessoas só vão ter ciência mesmo estando na Assembleia. E seria um diferencial, né? Se fosse uma Assembleia híbrida, para que todo mundo pudesse ouvir as acusações, assim, se eu posso dizer dessa forma, mas também a resposta, né? Sim, é interessante, até mesmo porque é uma coisa que eu acho que vale ser discutida. Nós temos documentado as assembleias em áudio, né? E é muito difícil acessar isso. Eu acho que poderia, na minha opinião, tá? Poderia ser um pouco mais fácil. De repente eu não fui, mas vamos supor, a síndica veio e falou uma coisa da assembleia, não foi bem isso. Então eu peço lá para a Bita, lá, eu gostaria de ver a assembleia, o áudio, ou filmagem, se tiver, eu quero ver o que realmente aconteceu, até para eu poder me posicionar. Porque, às vezes, assim, o que se acontece na Assembleia, o que se fala fora dela, são coisas totalmente distintas. Nós temos um exemplo recente, né? A síndica, ela postou um vídeo falando da Assembleia, e esteve na Assembleia, né? A primeira coisa que pensou, ela teve em outra Assembleia, porque na que nós estávamos aconteceu outra coisa. E, assim, se a gente puder colocar isso até, eu não sei como é que funciona em meios legais, tá? Mas se a gente puder facilitar para que qualquer morador, desde que assine um termo de responsabilidade de não divulgação, mas tem acesso a isso com facilidade. A síndica disse que criaram um tumulto lá, um exemplo. Então eu quero ver qual foi o tumulto. Aí, realmente foi um tumulto, mas o tumulto era justificado, o pessoal estava lá brigando pelos interesses do condomínio, então são coisas que eu acho que podem facilitar. É isso. Que é isso. Eu acho que as pessoas têm que ir com sede de saber o que realmente, de fato, vem acontecendo, porque são muitas opiniões diversas, né? E é normal isso. A gente tem um condomínio de 576 apartamentos aí, apesar que não são todos que estão ocupados, mas fica aquela coisa de muito disse-me-disse, né? Então, a pessoa só pode ter certeza estando presente. E como que não é possível para os moradores estar presente fisicamente, por conta da sua rotina, do trabalho, enfim, eu acho que essa questão da Assembleia seria bem interessante, né, que aí todo mundo poderia entrar, mesmo que fosse só para escutar, né, mas é isso, Michel. Acho que é uma opção. A gente tem que buscar sair, aprender, organizar a gestão e prestar conta para todos os moradores, né. É isso. Ana, muito obrigado, eu agradeço também a você que está assistindo aí, pela paciência, pelo carinho também, muitas pessoas às vezes procuram no WhatsApp, manda mensagem, eu agradeço, tá? E eu quero finalizar aqui, Ana, fazendo o seguinte comentário que eu fiz na última entrevista. Tá? Se houver a necessidade, eu vou voltar aqui para denunciar qualquer erro que qualquer gestão irá comentar. Tá? Essa é a minha proposta pessoal. Eu faço isso por convicção, eu não ganho nada, o YouTube não me paga nada, o condomínio não me paga nada. Aliás, acho que muitas das participações que eu tive aqui, eu mais gastei tempo, energia e até dinheiro do que tive algum retorno. Né? Mas, assim, para mim é uma satisfação tentar ajudar os meus amigos, tá? Se acontecer, voltarei aqui nesse canal para denunciar a Ana por possíveis abusos, mas eu tenho convicção, pelo que eu te conheço, apesar de ser pouco tempo, eu moro há 1 ano aqui, a gente teve um convívio muito bom nesses eventos, eu tenho certeza que isso não será necessário, mas é o meu compromisso pessoal. Então, sim, Ana, não vamos precisar, né, o canal daqui do RNU não vai precisar fazer nada disso, né? Se tudo der certo na segunda-feira, espero que não. Acaba, e eu não precisarei voltar aqui para falar que a Ana está fazendo alguma bobagem. É isso aí. É isso. Gente, obrigado, viu? Valeu, um abraço a todos aí. Tchau.